Convidamos o nosso irmão Fernando Pomim para compor Alô. a mesa com os demais. Alô. Bom, novamente um bom dia, né, a todos. Quando a gente pensa em qualquer coisa que a gente faça ou queira empreender na vida, seja na área profissional, pessoal, maçônica, né? Em tudo, nós temos que pensar no curto, no médio e no longo prazo. E se a gente quer colher amanhã, é preciso plantar hoje, é preciso cultivar, com certeza. Aí a gente pensa, né, no idoso árabe, né, que estava lá plantando, e eu falava ontem com os irmãos, né, plantando tamareiras, né, e questionado por um jovem que passava lá no deserto: meu senhor, por que plantas que jamais vais degustar de um fruto da tamareira que leva mais de 50 anos? Ele disse: meu jovem, se não tiver pessoas iguais a mim que plantarem hoje, as futuras gerações jamais degustarão de um fruto. Então eu sempre gosto de ressaltar: não te preocupes com a colheita, porque plantas para o irmão. E se a gente quer colher lá em 2030, com certeza, não começou hoje, já começou ontem, ou começou lá no berço, com o nosso nascimento, na nossa caminhada de vida, né? Tudo começou e vem, como diz, de berço, vem dos nossos pais, vem, enfim, daquilo que as nossas famílias nos colocam, né? E nós aqui como gestores, né, nós temos assim gestores tanto do Grande Oriente do Brasil Pará e do Grande Oriente do Brasil Nacional, a gestão Ademir e Adalberto, nós temos assim, falei que a gente tem objetivos, a gente tem um norte, a gente tem metas, porque não é possível que a gente cruze os braços e deixe a vida passar. É preciso que a gente seja um ator efetivo, que a gente possa ter ação e atitude, fazendo parte da história, interagindo e fazendo acontecer. E nesse sentido, como atores que somos, né, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, eu dizia lá não, aqui na sessão, o apóstolo Tiago, né, ele diz que a fé sem obras é morta. Nós somos maçons não 2 horas apenas por semana. Nós somos maçons 168 horas por semana. Nós somos maçons a todo momento. Nós temos que ter isso em mente. Eu sou maçom, vou fazer ritualística numa sessão de 2, 3 horas, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Tem loja aí com sessão até uma vez por mês. E pensa que isso possa surtir efeito ou produzir resultados em relação a um futuro mais promissor. Quando a gente falou, na verdade, os temas, né, a evolução e a maçonaria 2030 que nós queremos, né, ela depende de cada um de nós, depende e eu preciso, como grão-mestre adjunto, colocar, eu vi assim atentamente, assim até apanhando, né, a preocupação dos irmãos com a questão, primeiro, se falou muito em crescimento. Nós temos no norte da gestão Ademir e Adalberto, unidade, crescimento e desenvolvimento. Eu sempre gosto de destacar: uma loja é uma pessoa jurídica, ela é uma empresa, ela é um empreendimento, e como tal ela precisa de recursos humanos, materiais, financeiros, para ter a devida sustentabilidade. E para que ela tenha sustentabilidade e que ela possa ter influência na sociedade e que ela possa evoluir e que ela possa
realmente exercer o seu papel social, o seu papel político, revolucionando, eu não digo revolucionando, talvez seja uma ousadia muito grande, mas contribuindo com a sociedade local, com a comunidade onde ela está inserida, ela precisa realmente de espírito de time, espírito de pertencimento, onde cada irmão precisa jogar e fazer o seu jogo, fazendo e jogando de acordo com a sua habilidade. O que a gente quer dizer com isso? Um time, para ser vitorioso, como que ele vai jogar? Todos precisam ajudar a defender, armar jogadas, preparar jogadas e fazer o gol. Este é o espírito de time, é o espírito de equipe, é o espírito de pertencimento. E nós, maçons, somos células vivas a serviço da loja. E como tal, nós temos que nos sentir parte. Sentir parte é aquele jogador do time que nenhum é mais importante que o outro. Não é o venerável, não é o presidente, não é o eminente. Todos são importantes, porque não adianta ter uma estrela, seja num time, seja na loja, em qualquer lugar. Não adianta ter uma estrela isolada. É preciso ter este espírito sadio, corporativista, espírito de corpo, onde todos contribuem para que realmente possam atingir aquelas metas que a loja pretende. Lá em Santa Catarina, quando eu fui grão-mestre, nós colocamos meta. E, no mínimo, 3, não é a iniciação, não. Crescimento de 3 por semestre. Crescimento. Se saiu 2, tem que iniciar 5. E a questão da evasão. As lojas têm que ser ambientes propícios, ambientes acolhedores, onde todos se sintam bem, como diz, que vêm para a loja e sintam-se, assim como foi ali no leilão, né? Aquela energia bonita, aquela energia que permeia, assim, onde todos realmente assim estão felizes, contentes, satisfeitos, onde o leiloeiro conseguiu passar vamos dizer assim, essa egrégora. Houve uma egrégora favorável e atingiu o seu objetivo, que era buscar arrecadar o máximo possível para uma atividade beneficente, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, vamos trabalhar todos. Quando a gente pensa em lojas mais acolhedoras, a gente pensa em estímulo da frequência, a gente pensa aí a questão quando a gente pensa assim na questão da frequência, eu não sei se o problema aqui em Santarém tem, mas eu vejo pelo Brasil afora muitas lojas que têm baixa frequência. Aí me vem a figura da brasa e do braseiro, né? As brasas de uma fogueira, quanto mais unidas elas estiverem, mais elas exalam uma chama, mais energia elas produzem porque elas estão unidas. Agora, no momento que nós retirarmos uma brasa do braseiro e a afastarmos, o que vai acontecer? Aos poucos ela vai esfriando, esfriando e vai tornar-se cinzas. Não deixemos, meus irmãos, nos tornar cinzas, porque nós temos a questão mais importante, que é o espírito de não só a amizade, a irmandade que nos diferencia, e eu posso dizer, é este amálgama que nos une, que realmente assim nos fortalece e nos diferencia em relação a qualquer organização, especialmente no terceiro setor. E aí, nesse sentido, saibamos utilizar esta força, essa capilaridade social, se é que nós queremos, lá em 2030, realmente influenciar a sociedade, saibamos utilizar este fantástico potencial que
esse capital humano que é característico, não só aqui das lojas do Pará ou de Santarém, que nós estamos aqui nesse momento, mas em todo o Brasil nós temos, assim, recursos humanos fantásticos que nós não estamos sabendo aproveitar. E aí a gestão Ademir e Adalberto, nós nos preocupamos com a maçonaria cidadã. O que a gente quer dizer com isso? Ocupar os espaços que a sociedade nos oferece. Se é que nós queremos contribuir com o desenvolvimento do país, ou contribuir com a humanidade, ou pensando aqui no nosso chão de fábrica, onde tudo acontece na loja, e aqui no município de Santarém, vamos ocupar os espaços, vamos estimular os irmãos a trabalhar politicamente. Eu tenho um irmão nosso que tem a vocação de ser vereador, vamos estimulá-lo. Ele tem a vocação para ser prefeito, vice-prefeito, ou trabalhar nos conselhos municipais, estaduais, seja desenvolvimento econômico, meio ambiente, segurança, educação, mobilidade urbana, tanta coisa nos conselhos profissionais, mas saibamos, nos observatórios sociais, para a boa aplicação do recurso público. Eu digo assim, lá no passado, e quando eu fui grão-mestre de Santa Catarina, nós fundamos talvez o maior número de observatórios sociais com apoio do GOB Santa Catarina, mas graças ao trabalho dos irmãos, não do grão-mestre. De repente a gente é um facilitador, é um motivador, mas vocês é que fazem acontecer. Vocês é que fazem essa diferença. Então eu disse assim, no passado nós participamos de grandes movimentos políticos que mudaram a face do Brasil, contribuíram para o Brasil, mas agora vamos nos louvar, sim, nos bons exemplos daqueles que nos antecederam, vamos honrar esse legado que eles nos deixaram, mas vamos pensar em como cada um de nós pode utilizar o seu talento, a sua força, o seu vigor a favor da sociedade onde nós estamos inseridos. E aí os observatórios sociais que no município procuram e trabalham para a boa aplicação dos recursos, eu entendo que vamos dizer assim, é um exemplo, apenas um exemplo que realmente pode marcar a história das lojas. Vocês imaginem todo o recurso sendo bem aplicado, bem arrecadado e bem aplicado no município. Que revolução, é um sonho de todos nós. Estou dando um exemplo, né? Então saibamos utilizar esse nosso potencial, essa capilaridade a serviço da sociedade onde nós estamos inseridos. Cada um de nós tem sonhos. Cada um de nós, né, tem ideais. E com certeza a gente só realiza. Primeiro, a gente tem que ter a convicção que a gente pode, que a gente consegue. Eu sempre gosto de citar o exemplo do nosso irmão Barack Obama, né? Que ele tinha um sonho que parecia impossível. Quando ele pensava, ele dizia, eu quero, ou um dia eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Imagina, nos Estados Unidos é o país com maior preconceito racial, ou não? Ou eu estou falando uma inverdade? A história americana mostra isso. E o Barack Obama era negro, ele é negro, e ele disse, eu tenho um sonho, we can, nós podemos. Então, sempre que a gente diz assim, se a gente tem sonhos, né, Bauman? A gente tem sonhos, que a gente realmente se convença e não nos deixemos abater pelas críticas. Porque aqueles que não querem fazer nada, claro, e que não querem ouvir críticas, serão com certeza omissos, cruzarão os braços e nada farão. Mas aqueles que realmente estarão ou estejam convencidos que vale a pena lutar, que vale a pena trabalhar por algo que sonham, não se deixe abater. Acredite no seu potencial,
acredite naquilo que você pode, você consegue, e com certeza assim, e se todos nós trabalharmos juntos, como disse hoje, depois talvez a gente vá falar, antigamente quando a gente foi iniciado, aqui tem irmãos aí de 30, 40 anos, nós não tínhamos, nem sabíamos que existia isso aqui, ó. Aliás, a gente dizia que o computador era um cérebro eletrônico, né? Era uma coisa que a gente tinha medo de falar, a gente tinha medo. Hoje nós somos conectados ao mundo e a todos. Então, assim, eu gostaria de também tocar nesse ponto. Nós somos uma organização eminentemente, assim, ou bastante conservadora, mas nós temos que ser abertos à quebra de paradigmas. Quando eu falo nisso, é com relação a todos os desafios que a gente não sabe onde a gente eventualmente vai chegar. Tantos desafios com relação à inteligência artificial, os impactos, a velocidade com que nós estamos sendo e, com certeza, muito mais velozmente nós seremos impactados no futuro em relação a tantas tecnologias que nós desconhecemos hoje. E isso, com certeza, vai fazer com que nós, lá em 2030, 2040, né, e daí por diante, nós temos que estar abertos para mudanças sem quebrar os nossos valores, os nossos princípios maçônicos, né, que realmente são diferenciados. Então, e eu estava falando em Steve Jobs, né, que foi o maior revolucionário, inventor. Ele disse o seguinte, né? E é um exemplo que vem e calha bem aquilo que nós acreditamos e aquilo que caracteriza o nosso espírito de irmandade e fraternidade. Ele disse, né, no seu legado, né? Se queres andar rápido, ande sozinho. Mas se queres andar longe, andemos juntos. Ouçamos este grande legado de Steve Jobs e usemos este amálgama da nossa união, da força, para que a gente possa, em 2030 e assim por diante, cada vez construir uma maçonaria mais proativa e contributiva, realizando os nossos sonhos a favor de uma comunidade, a favor de uma pátria, a favor de um Brasil melhor. Obrigado por suas palavras, Sapientíssimo. Queremos ouvir agora o nosso eminente grão-mestre estadual Luiz Schwick acerca da maçonaria 2030. Meus irmãos, nós põemos em prática, através da Secretaria de Planejamento, aquela estratégia que a gente comentou antes, os resultados que tivemos, e agora eu vou falar no que a gente pretende no futuro. Estamos trabalhando assim com bastante afinco, selecionando as melhores sementes para o futuro. Eu estou falando de sementes, como o nosso Sapientíssimo muito bem falou. Semear é importante, é a melhor ferramenta que nós temos hoje na maçonaria. Mas semearmos de uma forma, eu entendo dessa forma, e acredito que muitos irmãos também. Nós temos que fazer com que não só o grão-mestre faça isso. É todos os irmãos, todos os que compõem a administração e compõem o quadro do GOB. Porque se nós chegarmos a semear sozinho, com certeza nós não vamos colher frutos diferenciados como nós esperamos, como todos esperam. Nós queremos fazer uma gestão integrada com os irmãos, com sistemas digitais que nós temos hoje para o aperfeiçoamento dos irmãos. Eu acho que já demos o início e estamos com todas as plataformas, né, já em andamento. Eu acho que agora nós vamos dar um passo importante na nossa gestão.
os sites, aplicativos que tem, nós temos que aproveitar dentro de uma forma que tenha senhas, que nem o nosso secretário de expansão muito bem colocou antes. As senhas nós temos só uma, né? É a senha nacional, a senha do GOB Brasil. O que é que eu estou pensando, juntamente com os nossos secretários, que a gente comunga um trabalho diferenciado para apresentar para os irmãos. Esta divisão de trabalho. Nós temos hoje em Belém, que Belém a capital é bem distante, de Santarém, como é distante de Conceição, como é distante de Redenção, como é distante de tanto. Mas ela também é assim, ela não é distante, você fala assim, não, porque o cara mora lá em Conceição do Araguaia, irmão, a loja é lá. Lá em Belém é a sede do GOB, mas do GOB para ir lá é longe, dali para ir lá é a mesma distância, né? Então, nós temos que, o que é? O planejamento é criar novas lideranças. Eu acredito que o GOB, o Grande Oriente do Brasil, tem que trabalhar em criar novas lideranças. Mas onde? Quem que tem que dar oportunidade? Somos nós. Nós que somos os gestores. Então, quem está compondo o quadro de administração tem que estar imbuído desta missão. Eu acho que é só assim que nós vamos crescer, o GOB Pará vai crescer. Porque as distâncias são muito, muito, muito grandes. Eu vejo na gestão cobranças, tem algumas cobranças, como eu sei conversar com os irmãos, vão me entender, porque eu toco meus negócios e eu vejo que a maçonaria não é diferente, como o Edilberto também, que era o nosso grão-mestre antecessor, era desta forma. A gente tem que fazer uma administração, nós não temos irmãos desocupados, nós temos todos os irmãos com ocupação profissional. Então nós temos que aproveitar esse espaço, esse tempo que o irmão tem, esse tempo valoroso. Nós temos que aproveitar nas sessões, por exemplo, os trabalhos, não pode ser só ficar na sessão batendo uma letra que nós vamos perder os irmãos obreiros. Então esse é o nosso objetivo, de que seja diferente de hora avante. De hora nós já começamos a tempo e vamos dar continuidade para chegar no ano tão esperado, 2030, com sucesso. Essas reuniões virtuais, eu não tenho tanta habilidade, eu confesso, não tenho tanta habilidade de informática, mas eu aprecio e gosto, entendeu? Nós temos que pôr em prática, temos que colocar. As distâncias vão ficar bem pertinho de nós. Não tem distância, não vai haver mais distância, como não há. Então, nós estamos trabalhando aqui num planejamento também agora de hora avante para que nós tenhamos reuniões com os secretários, pode ser virtual, com os veneráveis, que é de suma importância dos veneráveis, e que estejam linkados junto para trabalhar. E para pegar as informações do andamento dos trabalhos do GOB, e dando sua sugestão, porque cada região tem um costume, cada região tem um jeito de conduzir os trabalhos. É claro que é tudo dentro de uma ritualística. Então, eu queria também passar para os irmãos, assim, não é... Eu quero me espelhar. Eu gostaria que os irmãos também, tanto que o nosso sapientista falou, do estado de Santa Catarina, do tanto que fez diferenças e eles aplicar uns métodos diferentes em captação de irmãos. E a evasão. E nós temos que cuidar na evasão. A evasão acontece porque desestimula. A loja está desestimulada, o irmão sai. Agora, se tiver motivação, a loja com certeza vai crescer. E nós esperamos, no futuro bem próximo, isso aconteça sem haver evasão. Nós, em vez de perder de 10, nós perder 2, nós vamos perder 0. E
falar um pouco da maçonaria do futuro. Nós estamos pensando neste projeto da construção da nossa sede em Belém, sede física, né? Mas, como eu falei, lá em Paragominas, na APAEL, na região da APAEL, nós temos um recurso no caixa do GOB, é um recurso de segurança, de estabilidade do operacional do GOB. Ele não é para edificação, não. Uma obra hoje custa caro, não custa barato, não, que eu sei, porque eu mexo com obra, eu mexo todo dia. A minha vida é mexer com obra. 60, 70 anos já, desde 9 anos que eu mexo com obra. Então, ela tem um custo alto. Então, nós temos que colocar na mente de cada um dos irmãos que nós temos que fazer, não é sacrifício, não. Pensamento positivo, fazer eventos, mobilizar as lojas para que isso aconteça. Como acontece no interior. No interior, eu vejo lá agora mesmo em Medicilândia, vai ser um tempo rapidamente. Lá em Cripurizão, já estão com o terreno, não tem nem a loja, já tem o terreno, já tem o material para construir. Então, eu queria tirar que as lojas fizessem sua contribuição para que o GOB Pará tivesse sua sede lá em Belém. Eu vejo aqui, eu estava vendo aqui, só para você ter uma ideia, nessa nossa região que se encontra Santarém, nós temos Cripuri vai iniciar 15, Moraes vai iniciar 10, já está. Novo Progresso vai 7, Castelo do Sonho 5. É crescimento, é desenvolvimento para a maçonaria. E esses, com certeza, nós não vamos perder do nosso quadro. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. As secretarias e coordenações do GOB, secretarias de interior do GOB, que nós implantamos agora e estamos trabalhando para que isso se concretize com as pastas certas e as regiões certas, é um sonho que se tornou realidade. Eu estava conversando com o nosso grão-mestre adjunto, com o nosso grão-mestre de honra e o secretário de administração, enfim, todos, hoje já é consolidado. Com o nosso presidente da APAEL, Lucas, que nos dá muita força lá na APAEL, né? Para que, então, já é um sonho que se tornou realidade. E esse trabalho vai ser fantástico para nós, para a implantação de novas lojas e aquisição de novos irmãos e cuidar da invasão das lojas. Então, eu queria agradecer, para finalizar, agradecer aqui as palavras do nosso Sapientíssimo, que foi muito bem colocadas, unidade, crescimento e desenvolvimento, que a peça fundamental da nossa instituição, é o que nós temos. Estamos tendo unidade e estamos tendo crescimento e vamos ter agora, estamos pensando no ano 2030. Então, acredito que eu quero ouvir os demais irmãos aqui que compõem a mesa, né, para que a gente faça um resumo desse encontro para um encontro futuro, que nós vamos ter lá em Tucuruí. Obrigado, eminente grão-mestre Luiz Schwick. E agora passamos a palavra ao eminente presidente da APAEL, Lukács Rafalski. Mais uma vez, bom dia. Meus irmãos, eu quero iniciar minha fala dizendo o seguinte: gerir a maçonaria não é fácil. Eu não sou grão-mestre, eu sou presidente da APAEL. Mas, querendo ou não, assim como outros irmãos que têm cargos dentro do GOB, e eu estou falando todos os cargos mesmo, desde os cargos lá de loja, fazem parte da administração do GOB. É a primeira coisa que a gente precisa de ter em mente, que todo mundo que tem cargo faz parte da administração do GOB. Por que eu digo isso? O irmão que inicia, né, ele não sabe, ele não tem conhecimento da estrutura do GOB.
Ele não sabe como é que funciona, mas ele entra e ele se compromete a estar presente nas reuniões da loja. Quando ele entra, aí ele vai convivendo, ele vai percebendo que há um mundo, né? Há uma estrutura no GOB muito grande. E essa estrutura, ela demanda muitas coisas, né? Que foram ditas aqui anteriormente. E aí, eu faço a seguinte pergunta: que maçonaria gobiana queremos? Eu digo gobiana porque nós somos do GOB. Nós temos, digamos assim, de certa forma, gerência sobre aquilo que acontece dentro do GOB. As outras potências nós não conhecemos. E aí eu fiz algumas anotações, eu digo que a gente não tem o direito de responder essa pergunta sozinhos aqui. Nós aqui não temos o direito, mas nós temos de dar o pontapé inicial. Eu considero que este momento é um momento ímpar para a maçonaria nacional relativa ao GOB, porque a gente está aqui tendo a oportunidade de discutir, portanto, dando o pontapé inicial. E aí eu trago alguns pontos, né, que, diante das falas, a gente vai revendo, vai repensando e gostaria de mudar. Mas eu não vou mexer muito, não. Eu pretendo ser bem objetivo, até mesmo porque a gente já está com a hora bem adiantada. Então, eu entendo que a gente precisa levantar dados acerca dos anseios e das aspirações dos obreiros do GOB perante a maçonaria, a fim de responder à pergunta que eu fiz anteriormente, consequentemente, traçar estratégias para realizar isso. Então, a gente precisa saber, precisa coletar dados para entender o que é que o membro do GOB quer. O que ele pensa, o que ele espera da maçonaria. A gente teve hoje aqui, alguém falou, o que a maçonaria me dá de retorno? Então vamos perguntar, vamos procurar saber o que é que esse irmão quer. E aí, em cima disso, a gente já tem algum elemento para poder construir algo, para poder ter uma direção. E aí eu digo ainda, é imperativo recrutar obreiros dispostos a trabalharem imediatamente em prol da maçonaria. A gente, lembra que eu falei anteriormente, que o irmão entra, ele não conhece a estrutura do GOB. Ele sabe que ele precisa de ir para a loja uma vez por semana, ele tem esse comprometimento. Logo, ele não tem a obrigação, ele não se comprometeu em trabalhar em prol do GOB, porque a gente sabe que isso demanda tempo. E como falou o nosso eminente grão-mestre, os irmãos aqui, todos têm suas ocupações, têm o que fazer, e isso demanda tempo. Então a gente precisa recrutar quem já está no quadro do GOB, bem como recrutar novos irmãos, novos obreiros com o perfil também que nós queremos. Afinal de contas, existe lá uma estrutura para se fazer na sindicância, né? Um roteiro da sindicância. É salutar fazer um diagnóstico dos protocolos administrativos do GOB com o intuito de identificar se há algum desnecessário para suprimi-lo e, quiçá, simplificar os procedimentos. O que é que eu quero dizer com isso? O GOB, ele tem uma estrutura muito grande. Ele tem uma burocracia muito grande. E eu não estou falando aqui que essa burocracia é ruim. Eu não estou dizendo que ela tem que ser retirada, mas ela precisa, pelo menos de tempos em tempos, ser, digamos assim, avaliada, estudada, a fim de fazer um diagnóstico daquilo que a gente mantém, aquilo que a gente tira, aquilo que a gente acrescenta, a fim de simplificar o processo. Porque isso, querendo ou não, lembra que a gente precisa ter em mente o seguinte: os irmãos têm seus afazeres. Então, simplificar é importante para poder a gente caminhar. O outro tópico aqui é fundamental treinar quem lida com questões administrativas da instituição. Tanto quem é maçom quanto quem não é. Porque a gente tem, por exemplo, lá dentro da sede do GOB, nós temos pessoas que trabalham que não são maçons. E aí precisa mostrar quais são esses procedimentos, como é que esses procedimentos acontecem, os secretários de loja, né, os oradores, como é que você vai lidar com as questões, os problemas que surgem, porque é natural. Por exemplo, hoje me perguntaram, e aí, como é que está lá na APAEL? Muito problema, muita dificuldade? E eu disse, a APAEL é uma instituição onde os conflitos fazem parte. É inerente a ela é um poder legislativo, onde a gente tem ali, querendo ou não, o contraditório. Agora, nós não podemos esquecer que nós somos todos irmãos. Não podemos perder o decoro, não podemos perder a fraternidade. Mas sim, podemos defender pontos de vistas diferentes, sem problema nenhum.
Eu penso ainda que é preciso estabelecer um sistema de trabalho colaborativo, o qual inclua todos, porque, veja bem, eu fui venerável mestre da minha loja e meu eminente grão-mestre, meu sapientíssimo, e eu tive que suspender os direitos maçônicos de alguns irmãos, cobrir alguns irmãos. Fazer a cobertura por infrequência ou por falta de pagamento, né? E aí alguns irmãos não frequentavam a loja, tinham dificuldade de frequentar a loja, né? Por algum motivo. E aí esses irmãos eles tinham uma contribuição para a loja, mesmo de maneira sem ele poder estar, sem conseguir cumprir os 50% mínimo de frequência. O irmão ele tinha uma vocação para um trabalho. Por exemplo, nós tínhamos um irmão que ele conseguia cooptar candidatos bons para a loja. Mas esse irmão ele não tinha frequência. E devido à legislação do GOB, e eu digo ainda que a minha falta de, digamos assim, de sabedoria no momento, né, de também ter essa sensibilidade de entender, o irmão foi suspenso. E aí a gente fazendo parte dessa estrutura, a gente precisa entender, não é que a gente vai passar a mão na cabeça de todo mundo, não é isso. Mas a gente precisa ver, avaliar cada situação e tentar entender as coisas como elas são. Hoje, quando eu cheguei aqui, o irmão ali, ele me chamou de Rui Barbosa. E Rui Barbosa disse o seguinte: nós devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Então a gente precisa saber avaliar cada situação, cada caso, a fim de tomar a melhor decisão. Pelo menos eu entendo assim. E por último, importante elaborar com participação de todos que quiserem diretrizes educacionais voltadas a conhecimentos da maçonaria em geral, como liturgia, história, legislação e etc., sem prejuízo de outras. Afinal de contas, o nosso sapientíssimo disse aqui, a maçonaria é uma escola. Se é uma escola, como tal, precisa se comportar de certa forma. Então a gente precisa ter uma orientação educacional a fim de seguir. E eu digo uma coisa, tem muita coisa para fazer aí, tem muito trabalho. E reforço, não é fácil fazer maçonaria, não é fácil trabalhar em prol da maçonaria. Continuando, para que essas diretrizes, com o objetivo de viabilizar a criação e a implantação de um sistema de ensino maçônico. E por que eu digo isso? O GOB, ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do Estado brasileiro, por exemplo, a tripartição dos poderes. E o nosso Brasil, ele tem sim um sistema de ensino. A gente não precisa criar um sistema de ensino tão complexo, mas a gente precisa iniciar, precisa ter alguma coisa nesse sentido. Pelo menos é esse o meu entendimento, a fim da gente começar a construir algo em prol da maçonaria no futuro, fortalecendo a ordem. A gente sabe que tem muitas demandas, muitas questões, a gente tem muita concorrência, como foi feita uma pergunta hoje acerca das mídias sociais, mas a gente também pode pegar essas mesmas mídias sociais e utilizar a nosso favor. Educar o povo acerca da maçonaria, falar o que é. A gente não vai lá apresentar as nossas questões internas, instituição nenhuma faz isso. Mas nós podemos sim nos apresentar, mostrar para as pessoas o que é, quem é a maçonaria. Muito obrigado. Obrigado, eminente presidente da PAEL, do CACS Rafalski. Passamos a palavra agora para nosso irmão Fernando Pomin, as suas percepções acerca da maçonaria 2030. Eu vou ficar em pé em respeito aos presentes, em respeito também às autoridades que compõem essa mesa, ao qual eu gostaria de cumprimentá-los. E não me alongando nessa parte, peço dispensa das próximas formalidades de nominação e passando direto ao tema de qual a visão 2030 eu tenho da maçonaria. É apenas um compilado de toda essa experiência citada aqui. A minha visão 2030, ela começa com um fortalecimento da cultura, onde vem a preocupação do eminente Luiz, que diz, nós precisamos combater a evasão. Por quê? Porque os mais antigos
reforçam a nossa cultura. E que esses antigos tenham mente aberta, como disse nosso sapientíssimo. Que essa mente aberta possa permitir que nós possamos usar meios, seja a nossa capilaridade na sociedade, seja os meios digitais, seja ele qual for, para que a gente possa ter a sociedade mais alinhada aos nossos objetivos, que é o bem da sociedade. Não é possível que aquele que queira o bem seja apedrejado pela própria sociedade, pelo próprio objeto que ele quer bem. Então, automaticamente, nós precisamos sim trabalhar essa questão e chegar lá em 2030 e daí para frente, a nosso futuro, com a sociedade mais alinhada com a gente, mais interpretando o quanto a gente entrega de benefício a essa sociedade, o quanto a gente quer bem, seja usando pela célula-mor o homem, o indivíduo, seja pelas ações sociais, colaborativas, de ajuda aos necessitados, enfim, de uma maneira ou de outra, trabalhando o homem ou trabalhando um projeto social que ajuda os carentes, nós fazemos benefício. É o nosso objetivo melhorar a nossa sociedade. Ou seja, em primeiro lugar, melhorarmos a si mesmo. Em segundo lugar, levarmos essa melhora para uma sociedade melhor, construir um mundo melhor, deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Esse é o nosso objetivo. E eu vejo essa maçonaria em 2030, eu vejo seguindo esses passos, eu vejo maior manutenção dos obreiros, com maior capilaridade, com maior uso das tecnologias para avançar cada vez mais e apoiar cada vez mais e conseguir realizar cada vez mais o seu objetivo, que é fazer uma sociedade mais justa, mais plena, mais aos valores maçônicos tão lindos e que nós defendemos tanto. Vejo também uma maçonaria moderna, uma maçonaria completamente informatizada a nível federativo, não só a nível estadual ou a nível local. A nossa loja tem um aplicativo do qual faz a gestão da loja, financeiro, secretaria, atas e tal, a parte de chancelaria, tá? Mas isso, meus irmãos, não é o suficiente, porque ainda que a gente tenha a nossa organização, um processo iniciático, por exemplo, leva meses de cartas que vão e cartas que vêm eletrônicas, ok? E-mail, né? Antigamente era pior, tinha que ir pelo correio. Mas hoje vai pelo e-mail, é mais rápido. Mas ainda assim é um processo burocrático e lento. A gente tem condições de avançar nesses processos. São processos que podem ser automatizados via informatização de verdade. Tá? Eu vejo isso funcionando. Eu vejo essa maçonaria célere. Porque hoje, quando algumas lojas, tá? Principalmente quando se troca, traz um secretário novo, isso é uma dor. O secretário fica perdido, não sabe o que fazer. Quando eles falam que vai começar uma iniciação, o secretário pede para morrer. Quando não, pede exoneração do cargo. Essa é a verdade. Porque é um processo externo e cansativo. E não é por má fé nem má vontade de ninguém. O Estado está trabalhando, a federação lá em cima, Brasília, está trabalhando, não tem nada a ver. Tem a ver o processo, os procedimentos. É possível automatizar isso tudo com software, com aplicação, mas não dá se nós pensarmos só na loja. Não dá se pensarmos só no Estado. Nós temos que pensar na federação como um todo, porque o final desse processo, ele envolve a federação. Então, eu cito aqui como exemplo, por exemplo, os demolês. Hoje, qualquer demolei desses que estão aqui presente, ou qualquer lugar do Brasil, eles podem acessar. Inclusive, na semana passada me mostraram, o Supremo Conselho da Demolei Brasil tem 1,5 milhão de reserva de caixa. Qualquer um deles pode ver. Pode ver os gastos dos últimos meses, do último ano, pode ver gráfico. Enfim, todas as... chama-se Portal da Transparência. Está dentro do software. Olha, até aqui, SysDM é o sistema que eles usam. Isso é um exemplo muito grande do que eu sonho para a maçonaria gobiana no futuro até 2030.
é a gente ter um ambiente onde eu tenha desde o cadastro do obreiro, onde ele pode gerir o seu cadastro, aonde o mestre conselheiro pode simplesmente inserir um pacote solicitando iniciação de um novo membro, aonde o estadual tem as suas deliberações, o nacional tem suas deliberações, o local tem suas deliberações, cada um na sua devida condição. E aí, eu quero parabenizar o nosso eminente Luiz, porque deu grandes passos nesse sentido, de avançar nesse sentido. Luiz realmente já startou, a gente tem um site e tudo, mas aí eu reforço, isso ainda é paliativo, assim como o sistema de gestão apenas da nossa loja é paliativo. Por quê? Porque eu posso gerir minha loja, o Grande Oriente consegue dar uma avançada, uma melhorada, mas só vai ficar bom, que a minha visão para 2030, meu sonho, quando a gente alcançar algo parecido com isso aqui, onde a nacional tem um sistema e todo mundo está dentro. Os obreiros podem ver o que lhe cabe, os gestores de loja, os gestores estaduais, e cada um pode ver tudo que lhe cabe. Resumo, essa é a minha visão 2030, ainda ela contempla algumas outras partes, mas o tempo não é possível a gente fazer esse debate hoje. Eu agradeço aos irmãos, sintetizando. Minha visão maçonaria 2030, uma maçonaria mais atuante, mais forte, seja pela retenção dos seus membros, seja pela capilaridade que os seus membros têm na sociedade. Vou citar um exemplo, tá, do que eu estou falando. Nós temos uma situação onde uma Assembleia Arco-Íris, o venerável me procura citando que a Ilustre está com problema, eles estão com um relativo problema com a Igreja Católica. Ela é católica, foi até o padre fazer a sua confissão para continuar comungando, e o padre disse que é pecado participar das Arco-Íris. Automaticamente ela já está apta a renunciar ao cargo de Ilustre e a Assembleia perder a sua líder, né, sua presidente. Então, esse tipo de problema não acontece em alguns estados, como, por exemplo, talvez em Santa Catarina, onde a maçonaria é mais pujante, e em outros estados. Esse é um exemplo que fica para nós o quanto é importante que a gente seja forte. O fraco é pisoteado, o forte se sobressai e é respeitado. Por isso nós precisamos da nossa fortaleza, usando de todos os artifícios, de todos os conselhos que nós ouvimos aqui nessa mesa hoje. Satisfeito, obrigado. Obrigado, irmão Fernando Pomin. Percebamos então, irmãos, a Maçonaria 2030 começa hoje, com todas essas dicas e sugestões. Até mesmo a partir de um sistema, não é de um site, de um sistema onde envolva todos os maçons. Ambientes virtuais de aprendizagem, de aprendiz, companheiro e mestre. Já iniciamos lá no site do GOB Pará. Coloca lá, Felipe, a parte educação. Já tem um módulo de planejamento estratégico lá e em breve estaremos colocando outros. Teremos aprendizado para aprendiz, companheiro e mestre. Acessem. Talvez alguns nunca acessaram, mas é importante. Quarto hora de instrução. Talvez ele será híbrido. Ele possa ser feito aqui dentro do templo ou fora. Híbrido, virtual. Nossas reuniões maçônicas da mesma forma, híbridas. Eu posso estar em viagem para Santa Catarina, para o Canadá ou para a Antártica, e de lá eu vou acessar uma reunião. E eu vou poder acessar reuniões de qualquer parte do planeta. Elas terão tradução simultânea. Simples assim. Nós pensamos também na utilização da holografia. Talvez o nosso grão-mestre geral, adjunto, Adalberto, não possa estar em todas as sessões ou todos os locais que convidem ele presencialmente, mas vai aparecer ele sentado lá numa projeção holográfica. Vai ficar bonito. Além disso, nós vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor. Teremos maçons funcionais, mas teremos aqueles que desenvolvem a tecnologia. Nós vamos usar a inteligência artificial. E, finalmente, vamos chegar talvez até a gamificação. Jogos maçônicos. Cara, vai ser muito legal.